Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. Vou trazer para vocês tudo o que aconteceu de melhor nessa semana, de mais importante aí que impactaram no mercado financeiro. Então fiquem ligados para essas notícias e há muito mais que vamos ter aí ao longo do dia. Né? Sempre lembrando que a gente posta as nossas notícias, algumas notícias nas nossas redes sociais e no nosso site, para que vocês possam acompanhar em tempo real durante a semana. E no final da semana, né, na sexta-feira, eu faço o resumo que a gente deixa disponibilizado no YouTube a partir do sábado, e o escopo todo fica postado no nosso site também na própria sexta-feira. Bom, sem muitas delongas, vamos direto ao que importa, né? Começando com as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a gente teve a inflação que atingiu 8,6%, né? A maior alta, né, de inflacionária que acontece lá desde 1981. Então, mostrando que a situação nos Estados Unidos não é muito diferente do que acontece no restante do mundo, né? Que é uma situação de muita inflação, né? Então, lá está pegando, né, e isso impactou definitivamente as bolsas, né, com o mercado aqui despencando e lá fora também, né, então são pontos que a gente tem que observar aí para o dia de hoje, né, que impactaram no dia de hoje, a informação saiu no final do dia de ontem, e a gente tem também aí a próxima semana com certeza vai ser impactado por essa situação que vai forçar o Fed a ter uma atuação um pouco mais dura. A gente tem também o Banco Central Europeu, que ele já afirmou que vai aumentar as taxas em julho e em setembro, né? Ele não fez um aumento agora, a projeção da inflação eles estão considerando mais alta, e isso aí então é um ponto que eles estão pensando muito para amanhã, né? Então é algo que a gente tem que deixar no radar também, ficar de olho na inflação lá na Europa. A gente tem no Reino Unido o PMI de serviços que caiu para 55,9, né? Então o menor nível, na verdade caiu de 55,9 para 53,4, né? E agora em maio, e é o menor nível em 15 anos, né? Então, em 15 meses, desculpa, é muito forte isso aí também para a gente observar. E na Rússia, o Banco Central russo, ele mais uma vez ele reduziu a taxa de juros lá, falando que a situação da inflação lá, enquanto ela estiver caindo, a taxa de juros vai cair junto, saiu de 11% para 9,5%. Então mais uma queda bem forte na inflação na taxa de juros da Rússia também, né? Lembrando que a Rússia teve aquela situação que teve que aumentar drasticamente a sua inflação antes do mundo inteiro, né? Naquele momento que desencadeou a guerra e começaram as sanções. Passando agora para as notícias nacionais. O Pesquisa Focus, tivemos uma atualização até que enfim, né? Banco Central, finalmente a gente conseguiu ter uma atualização aí da Pesquisa Focus, mas uma atualização preliminar, não tem todos os dados ainda, mas tem alguns e ainda pode ter algumas mudanças. Mas já dá um sinal de vida, porque a gente estava desde 29 de abril sem informações, né? Então o IPCA foi para 8,89, aumentou aí 1% em relação a abril. O IGPM não teve alteração porque não foi divulgado, né? Então a gente não tem a atualização dele, então a gente continua com o dado ainda de 12 e 22. O PIB ele aumentou para 1,20%, né, por cento. A gente vai falar um pouquinho do PIB, que a OCDE fez uma projeção do PIB aqui do Brasil, que fica um pouco diferente, né, bem distante dessa aí, né? E a gente tem também o câmbio subindo para 5,05, estava 5 por 5 dólares, e a Selic manteve-se estável em 13,25. IGPM, né, falando agora um pouquinho das notícias, o que saiu de indicador? Saiu o IGPM ele acelerou agora na primeira semana, na primeira prévia de junho, né, foi para 0,39, um pouco acima, né, do que tinha sido a primeira prévia de maio, né, então um ponto aí que dá um ânimo, né, para a gente ficar com um pouco de medo do que o Banco Central vai decidir. Lembrando que a gente tem o Banco Central com o Copom na próxima semana, né? Até por isso talvez a gente teve uma pequena atualização lá da pesquisa Focus, né? Porque o Banco Central usa, né? Então vamos ver como é que vai sair, se sai alguma coisa um pouco mais profunda. Teve também o IGPDI, ele subiu 0,9, né, agora em maio, 0,69, desculpa, agora em maio, né? Em abril tinha sido 0,41 também, então mais alto também, então aquele momento que a gente estava falando mês passado,
né, de queda dos índices. Esse mês já está subindo um pouquinho, ainda que mais ou menos em linha. E a gente teve também o IVAR, não sei se vocês lembram, eu comentei em algumas lives para trás, né, sobre o IVAR, que era o novo índice de variação dos aluguéis residenciais, né, que a FGV criou, justamente porque o IPCA, que era muito usado, aí, acabou perdendo um pouco do parâmetro nesse momento atual, né, e o IVAR mostrou para a gente agora no mês de maio um aumento de 0,59. Né? Então, um ponto aí importante aí nesse cenário para a gente acompanhar, lembrando que abril ele tinha mostrado 0,82. Né? Então, um ponto importante aí, né? O VAR um pouquinho mais baixo agora, que ajuda na questão da inflação, né? Mas ainda acontecendo em altas ainda com um nível relativamente alto. Passando agora então para algumas informações, como a gente adiantou, a questão lá do PIB, né, a OCDE, ela trouxe para a gente uma atualização da projeção dela para o PIB brasileiro para 2022, passando de 1,4% para 0,6%. Então, se o PIB da pesquisa Focus subiu para 1,2%, o PIB da OCDE caiu para 0,6%. Por isso que eu disse que a gente tem um descasamento aí de informação. Vale acompanhar essas duas informações e vamos ver quem vai estar certo no final do ano. E em relação às empresas, de forma geral, isso é uma notícia interessante, né, que a gente tem que pensar, abstrair ela um pouquinho, né, que a gente teve um saldo de 808 mil novas empresas em abril, né, uma alta de 11,5%, é um número impressionante no período até abril, né, então eu pego os primeiros 4 meses do ano, então é uma alta bem forte, uma alta significativa, e o ponto disso é, se está tendo esse tanto de empresa abrindo, significa que o empresário está realmente aumentando sua confiança e está apostando na retomada da economia. Então acho que o ponto é justamente esse, né? A aposta na retomada da economia. Passando agora para os índices de mercado, né? O Ibovespa, como os small caps, IFIX, BDRs, tudo despencou hoje, o dólar e o euro subiram, né? Então o Ibovespa fechou hoje uma queda de 1,51 a 105.481 pontos, na semana uma queda de 5,06 e em junho a gente está falando aí de uma queda de 5,27. Em 2022 aí já estamos positivos ainda em 0,60, né? Então tá se mantendo aí 0,63, né? E o Bovespa se mantendo um pouquinho. Small Caps fechou hoje em 2,099, queda de 2,36%. Na semana uma queda de 7,26%, no mês uma queda de 7,56% e no ano uma queda de 11,28%. Já o IFIX fechou hoje em 2.814, uma queda de 0,15, na semana uma queda de 0,59 e no mês continua no mês de junho uma queda de 0,24 e no ano de 2020 ainda continua com uma alta ainda pequenininha de 0,32. BDRX, aí a gente caiu tudo, né, despencou tudo, então lá fora está caindo, as BDRs está caindo, o dólar tinha caído bastante, apesar dessa recuperada dessa semana aqui. Né? Então as BDRs sofrendo muito, porque quando não é o dólar que está caindo, é lá fora que está caindo, então elas estão sofrendo bastante esse ano. No dia de hoje fechou com uma queda de 2,03 a 10.919 pontos. Na semana uma queda de 0,75, no junho uma queda de 1,1 e em 2022 uma impressionante queda de mais de 29%, 29,01%. O dólar Petax fechou hoje em alta, né, a 4,9836, uma alta de 1,81. Continuou subindo depois do fechamento do Petax, tá, pessoal? Na semana a gente teve aí uma alta de 3,92, em junho uma alta de 5,39. Em 2022 continuamos ainda, graças a Deus, com uma queda de 10,7%. O Euro Petax, uma alta aí de 0,51, fechando hoje a 5,2432. Na semana uma alta de 2,06, em julho, em junho uma alta de 3,33. E no ano a gente está com uma queda aí de 17,09%. Peço desculpas, pessoal.
Passando agora para os fatos relevantes de mercado, né, algumas informações que saíram essa semana de algumas empresas, eu queria destacar alguns pontos aqui e a gente fazer um raciocínio fora da notícia por si só, tá? Então, primeiro a gente tem o Banrisul aprovando o pagamento de juros de capital, né, que vai ficar para o dia 26 agora e 26 do 6, ele fica ex dia 15, dia 13 do 6, vai pagar 0,37 por ação aí, um pouco mais que 0,37 por ação, então ponto importante, mostrando aí que o setor financeiro está indo bem. Acompanhado com isso, o Bradesco também aprovou o pagamento no dia 30 do 6, juros de capital intermediário de 0,17 para ação ON e 0,19 para ação PN, então até por isso tem uma diferença de preço, vale sempre olhar esse percentual aí para ver qual que é a ação que está mais interessante, se é a PN ou a AN, né? Lembrando que tem essa diferença aí no pagamento dos dividendos, que dá mais ou menos aí 10% normalmente, né? Então se a diferença de preço dela estiver um pouco maior que isso, é um ponto a se chamar a atenção. E ela vai ficar ex dia 21 do 6, de novo, mercado financeiro, né, os bancos principalmente, com resultados positivos. A gente teve a Eletrobras, que finalmente foi mais um passo da privatização, fecharam o preço em R$ 42,00 e nessa história ela despencou hoje, está muito menos do que isso, né? Então caiu mais de 6%, né? Então um ponto aí importante, né, para os investidores que escolheram colocar o dinheiro lá. Ainda falta definição de quanto efetivamente cada um vai levar, pelo menos oficialmente eu ainda não vi esse valor, né? Vi algumas especulações e ainda estou esperando ainda o valor oficial para a gente ter certeza. A pessoa que pediu 10 mil levou 9 mil, levou 8, levou 1.000, o que ela levou? Né? A gente sabe que teve uma demanda muito forte que levou o preço ao quase máximo aí da faixa esperada. Gerdau, a Fint ela passou o rating da Gerdau de BBB- para BBB, né? Então isso aí é um ponto positivo, né? Quando a gente pega o rating de longo prazo e manteve a perspectiva estável, né? Então o que isso significa? Isso significa que agora a Gerdau, com esse rating, a probabilidade dela conseguir fazer uma captação de dinheiro através de uma debênture, por exemplo, ou até empréstimos, né, naturais em bancos, significa que ela provavelmente vai conseguir fazer com taxas melhores para ela, né? Então um ponto para a gente observar. A gente tem uma pergunta aqui. Itaúsa caindo muito aí, né? A gente vai falar de Itaúsa exatamente agora, né? Então, comentando aqui de Itaúsa, quem está comentando é o Léo Belém. Vamos falar de Itaúsa agora, porque a Itaúsa ela comunicou que não adquiriu ações ON em seu programa de recompra de maio. Isso é um ponto importante. Por que é um ponto importante? Porque é aquilo que eu sempre falo. Quando uma empresa anuncia o programa de compras, ela anuncia uma quantidade, né, e anuncia um prazo. Ela não é obrigada a seguir isso aí. Ela é obrigada a divulgar que pode fazer isso. E, no caso, ela não comprou no mês de maio. A grande pergunta fica, ela não comprou porque ela tem expectativa de que caia mais e ela compre mais barato, né, sendo que ou ela vai lançar um novo programa de recompra, ou ela já encerrou o programa de recompra dela. É isso que é a pergunta. E, né, como o Léo Belém falou, ela está caindo bastante, né? Então são pontos aí que a gente tem que começar a olhar e entender e tentar pegar o que a diretoria da Itaúsa está pensando, né? Vamos analisar e acompanhar isso. Isso é importante observar. M. Dias Branco. A M. Dias Branco, ela comprou a Jasmine Alimentos, né? A Jasmine Alimentos é uma empresa do setor de alimentos, só que saudáveis, né? Não foi divulgado aí o valor da transação, mas eu achei relevante essa notícia pela mudança de perfil, né? Então vejam bem, né? A M. Dias tinha produtos lá que não são tão considerados saudáveis, né? E agora começa a investir numa empresa de alimentos mais saudáveis. Ela está vendo um nicho de mercado que ela não estava atuando. E esse aqui é o grande ponto. Vamos ter que entender os valores e se foi vantajoso ou não, e vai ver o resultado dessa transação daqui para frente. Desculpa, pessoal.
O que mais que a gente tem? A gente tem a Multilaser também, né? Que a Multilaser passou a ser avaliada pela Fitch pela primeira vez também. Ela recebeu uma nota de AA-, né, para nível nacional com uma perspectiva estável. Então, para os investidores de Multilasers, uma boa notícia e provavelmente a mesma coisa que eu falei para a questão da Gerdau. Agora ela consegue ter acessos melhores, né, para poder fazer para pegar empréstimos e na emissão de debêntures precisar pagar taxas menores também, né? Temos também aí a Indústrias Home. A Indústrias Home ela aprovou também o pagamento de juros de capital para o dia 24 de agosto, né? Vai ser 20 centavos por ação. Ela fica ex dia 14/6. Bom, pessoal, o que eu tinha de notícias era isso. Gostaria de ressaltar um pedaço que essas notícias dessas empresas são notícias das empresas, tem diversos outros indicadores dentro dela. Isso não significa que você deve comprar ou vender a ação, né? É simplesmente informações que tem dentro dela que vai te ajudar a compor toda a sua análise de investimento na parte fundamentalista. Ainda entra a questão de momento de mercado, gráfico, a questão de todo o setor e o mundo de forma geral, o mercado financeiro de forma geral, como que ele pode acontecer aí nos próximos momentos, né, antes de você tomar essa decisão de compra ou venda de uma ação. Queria agradecer aí a participação de todo mundo, muito obrigado aí pela paciência. Deixe no comentário que a gente vai tentar responder todo mundo sempre, seja no direct, seja nos comentários aqui ou no próprio YouTube, e a gente fica com mais um resumo semanal. A gente volta na próxima semana e antes disso, com certeza, a gente traz mais uma informação, inclusive o resumo do resumo. Até mais, boa tarde, boa noite.